A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 49. Neste capítulo, Jeremias reúne profecias contra várias nações: Amon, Edom, Damasco, Quedar, Hazor e Elão. À primeira vista, pode parecer apenas uma sequência de julgamentos. Mas existe uma mensagem muito importante. Nenhuma nação está acima da justiça de Deus. O Senhor governa sobre toda a terra. Ele conhece os reis, os exércitos, os povos. E também conhece o coração de cada pessoa. Hoje veremos alguns dos principais ensinamentos desse capítulo. Começando por Amon. Jeremias capítulo 49 versículos 1 ao 2. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que, então, Moloque tomou posse de Gade? Por que o seu povo vive nas cidades dela? Por isso certamente vem dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Vamos entender um pouco o texto. Os amonitas haviam se aproveitado da fraqueza de Israel para ocupar terras que não lhes pertenciam. Acreditavam que ninguém lhes pediria contas. Mas Deus viu tudo. Vejamos algo profundo. Talvez a justiça humana falhe. Mas a justiça de Deus nunca falha. Aquilo que parece escondido aos olhos dos homens continua completamente visível diante do Senhor. Por isso nunca devemos pensar que Deus não está vendo o que acontece. Agora Jeremias anuncia uma palavra contra Edom. Jeremias capítulo 49 versículos 16 ao 17. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa o alto das colinas, ainda que você faça o seu ninho tão alto quanto o da águia, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom confiava na sua localização. Suas cidades eram construídas entre montanhas e penhascos. Humanamente pareciam inexpugnáveis. Mas Deus declara: de lá eu o derrubarei. Vejamos algo profundo. O orgulho sempre cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa acredita que jamais será abalada. Mas a Bíblia diz: o orgulho precede a destruição. Por isso Deus nos chama à humildade. Quem se humilha diante do Senhor encontra graça. Agora encontramos uma palavra muito bonita no final do capítulo. Desta vez dirigida à nação de Elão. Jeremias capítulo 49 versículo 39. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Contudo, nos últimos dias restaurarei a sorte de Elão, declara o Senhor. Que interessante! Mesmo depois de anunciar juízo, Deus encerra falando de restauração. Mais uma vez vemos o equilíbrio perfeito entre sua justiça e sua misericórdia. Vejamos algo profundo. O desejo de Deus nunca foi destruir pessoas. Seu desejo sempre foi restaurar. O juízo acontece quando o homem insiste em rejeitar a graça. Mas enquanto existe oportunidade de arrependimento, a misericórdia continua disponível. Isso aponta diretamente para Jesus Cristo. Vivemos hoje o tempo da graça. O Evangelho continua sendo anunciado. O convite para a salvação continua aberto. Mas a Bíblia também ensina que esse tempo terá um fim. Na escatologia bíblica vemos claramente esse princípio. Hoje Cristo continua oferecendo perdão como o Cordeiro de Deus. Mas chegará o dia em que voltará como Rei glorioso, o leão da tribo de Judá, para julgar as nações e estabelecer definitivamente o seu reino. Essa verdade não deve produzir medo naqueles que pertencem ao Senhor. Ela deve produzir esperança. Porque a volta de Cristo significa o fim definitivo do pecado, da injustiça, da morte e do sofrimento. É a bendita esperança da Igreja. Por isso a palavra nos chama a viver vigilantes, com uma vida santa, esperando a qualquer momento a volta do nosso Salvador. Olha o centro da mensagem. Os impérios passam. As nações mudam.
Os governos se levantam e caem. Mas Deus continua no trono. Nada foge ao seu controle. Nem no passado. Nem no presente. Nem no futuro. Talvez você esteja olhando para o mundo e vendo tantas guerras, crises, violência e insegurança. Mas lembre-se, nada disso surpreende o Senhor. A história continua caminhando exatamente para o cumprimento dos seus planos. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está chamando seu povo para viver com os olhos na eternidade. Não coloque sua esperança apenas nas coisas deste mundo, porque tudo isso é passageiro. Invista naquilo que permanecerá para sempre. Sua comunhão com Deus, sua família, sua vida espiritual e o anúncio do Evangelho. E eu profetizo sobre a sua vida, que Deus guardará o seu coração em meio às incertezas deste tempo, que sua fé permanecerá firme, que sua esperança será renovada diariamente, e que você viverá preparado para encontrar o Senhor. Receba isso. Permaneça humilde. Permaneça fiel. Permaneça vigilante. Porque aquele que prometeu voltar é fiel. E muito em breve veremos o Rei dos Reis vindo em glória para buscar a sua igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.